Sejam bem-vindos a esse curso de animação 2D. Ele vai ser um curso de 5 aulas, onde a gente vai ter vários tópicos. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, tenho 25 anos, eu sou formado em marketing, também tenho algumas especializações, incluindo especialista Adobe. É, tudo começa, a minha história. Eu nem sempre fui da área da animação e do design, então começou com a fotografia e aí surgiu algumas oportunidades e a gente foi desenvolvendo para a área de vídeo, transmissão e depois para animação. Então hoje eu sou gerente de marca, né? Desenvolvo mais questão de marca, porém dentro do desenvolvimento de marca temos também a animação, e aí a animação 3D, a animação de personagem, mas exclusivamente a 2D, que é a mais simples, né? Essa profissão veio através da pessoa do Robson. Robson trabalhava no estúdio na época e eu também estava ali pelo estúdio, mas como voluntário. E eu vi ele desenvolvendo animação e para mim aquilo lá era o máximo, era algo sensacional e eu ficava assim, perplexo mesmo de ver como que ele conseguia fazer aqueles movimentos, dar uma vida a um cartaz que era apenas uma arte fixa, né? Então, a partir daquele momento me chamou a atenção, né? Eu vinha da fotografia, algo estático ali, né? Ainda não conhecia o vídeo, mas quando eu vi a animação, aquilo mexeu comigo, foi algo diferente. Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito interessado. Ainda não trabalhava lá no estúdio, mas fiquei muito interessado e comecei a observar como que ele fazia, me perguntar, nossa, mas como será que ele consegue fazer isso? E aí, com essa curiosidade, eu fui perguntando algumas coisas, procurando no YouTube, e quando eu abri o software, né, o software do After, você abre ele assim, você fica um pouco assustado, porque você acha que é algo de outro mundo, né? E, inclusive, para vocês, não sei se todo mundo já abriu o software, mas é um software que tem muita ferramenta que leva a muitos caminhos, então ele assusta mesmo, mas vocês vão ver nas próximas aulas que é algo simples, tá? Não é algo de outro mundo e a gente vai desbravar ele do básico ao avançado. Esse curso é mais do básico intermediário, mas se depois tiver interesse de alguns, a gente pode fazer um módulo mais avançado, onde a gente vai ver ali a questão de expressão, de câmera 3D, traqueamento, e aí a gente vai para um outro universo mais para o lado do VFX, tá? Mas, em primeiro momento, a gente vai estudar um pouco do conceito da animação e também a parte mais básica da animação 2D, tá? Eu queria mencionar para vocês a questão do motion, tá? Hoje existe no mercado a questão do designer, que é algo comum, né? Temos vários designers, UX designers, só que a animação ela acaba chamando mais atenção, principalmente na nossa realidade hoje de redes sociais, onde as pessoas não olham mais posts e sim elas olham vídeos. Então, se vocês pararem para pensar, para observar nas redes sociais, vocês vão ver muita animação. Se vocês pegarem seu celular, tudo que o seu celular faz desde o momento que você liga é animação, é motion designer. Então você clicou, o ícone abriu, foi de um aplicativo para uma outra tela, e isso tudo envolve questão de motion designer. Então, o motion design, ele não vai se aplicar somente à animação, por exemplo, de um cartaz. Não, ele vai muito além. Você consegue, dentro da animação, seguir outros caminhos. Então, você pode ser um eye designer, você pode ser um animador 3D, um animador de personagem, um animador 2D. Então, abre muitas possibilidades, desde que você entenda o conceito, tá bom? E quando eu aprendi essa profissão, foi muito bacana, porque eu tinha uma noção básica de fotografia, e aí eu comecei a conhecer o Photoshop, que era algo também que eu achava muito interessante desde mais novo. Eu ouvia falar e ficava assim, nossa, que
que ferramenta bacana, né? Então, na fotografia a gente usa muito o Lightroom e o Photoshop. Então, eu tinha uma noção ali básica de Photoshop, de Lightroom, comecei a estudar, fiz alguns cursos, e aí eu tinha uma noção de designer. Para você ser motion designer, não necessariamente você precisa ter uma noção muito grande de design, mas é interessante que caminhe ambos lado a lado. Então, um profissional que tem designer e tem animação também, ele consegue ter uma qualificação maior e consegue abranger um público maior, né? Então, como trazendo para o meu pessoal, como que a animação fez o diferencial é, na minha carreira, digamos assim. Então eu entrei primeiramente como cameraman ali, vídeo no estúdio, tudo mais, fui indo para o lado do designer e aí depois eu fui para o motion designer. A partir do momento que eu fui para o motion designer, começou a abrir um, assim, uma gama de oportunidades que antes somente o designer não abria. Então, com a animação, eu comecei a participar de mais projetos. Todos os projetos de vídeo incluem o motion. E nem sempre todos os projetos de vídeo incluem o designer. Então, o motion acabou proporcionando com que eu pegasse mais trabalhos e me envolvesse com outras pessoas, né, do ramo. Então, criou um network. Então, para a minha pessoa, fez total diferença a questão do motion designer, tá? Fez subir o nível de conhecimento e também financeiro. Então, quando você cobra para o designer, geralmente o motion designer é o dobro do que você cobra. Por exemplo, vou fazer um cartaz. Se eu coloco o motion, vamos supor que aquele cartaz foi 250, com o motion vai para R$ 500. Então, financeiramente é muito bom, tá? Você consegue ter ali um aumento de recursos e de conhecimento também, tá bom? Dentre esse processo, eu participei de vários projetos. Eu gostaria de passar para vocês um pouquinho desses projetos. Eu não selecionei todos, a gente já tem mais de 100 animações, eu peguei algumas rápidas que eu tinha separado para colocar no portfólio do Behance, peguei rapidinho, só para mostrar para vocês um pouquinho dessas animações e um pouquinho do que é possível fazer com um pouquinho de tempo e de conhecimento relacionado à animação, tá? Então eu vou passar para vocês o videozinho, ele não tem som, e aí vocês olhem com atenção o videozinho e vejam a inúmera possibilidade que o motion traz e como deixa mais dinâmico, como chama mais atenção, tá bom? Então aqui a gente consegue ver como chama mais atenção e como cada animação tem a sua linguagem, tem a sua conversação. Então é interessante que a gente entenda isso. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais do conceito da animação, como dar vida aos projetos. Eu gostaria de pedir para vocês, como é um curso gratuito, eu gostaria de pedir assim que tivesse uma atenção, um carinho ao tempo e ao compromisso. Então, como assim, Lucas? Eu separei um tempo da agenda para estar ensinando os jovens, as pessoas que querem aprender essa profissão. E é uma profissão, sim, que é muito rápida de você iniciar. Então, com 2, 3 meses você já está pegando projetinhos e com 4, 5 meses você já está desenvolvendo uns projetos bem bacanas, tá? É algo muito rápido se você estudar. Então, dedicar um pouquinho de tempo, seja algum momento do dia, pegar algum exercício. A gente pode passar alguns exercícios para vocês. Existem vários exercícios na internet. Então, pegar um exercício por dia e todo dia você fazer o compromisso de eu vou fazer um exercício e eu vou sempre aprender algo novo, todos os dias, seja 5, 10, 15 minutos. Então eu queria que vocês
tirassem esse tempo e não ficasse só no ouvindo, né? Como a gente faz muitos cursos, às vezes a gente só ouve, mas não está ali fazendo ao mesmo tempo o projeto, ou praticando, ou no outro dia praticando novamente. Então eu gostaria de pedir para vocês que vocês separassem um tempinho, depois quando a gente entender a interface, pegar os movimentos básicos, aí você praticasse todos os dias um pouquinho, 5, 10, 15 minutos. A gente vai ter esse grupo onde a gente vai ter apoio. Então, se você tem uma dificuldade, tem uma curiosidade, você pode mandar lá, a gente vai estar respondendo. Também é um grupo para network, então, se vocês estão iniciando agora e cada um fala assim, olha, eu quero ter animação 2D, eu quero 3D, eu quero fazer rig de personagem. Cada um se tornando um especialista, o que acontece? Se vocês têm essa amizade, se vocês se conectam nesse grupo, quando chegar a oportunidade de aparecer um trabalho, por exemplo, chegar um projeto para mim, e eu falo assim, nossa, eu estou com pouco tempo, mas tem o Natan, tem o Thiago, tem seja quem for, eu vou encaminhar para vocês, né, com o respectivo característica que cada um vai ter. Então, se é animador 3D, eu vou mandar para você. Se é rig de personagem, vou mandar para você. Então, e assim vice-versa. Chega para o Thiago ou pro Gabs um projeto e aí você fala, nossa, eu sei que o Thiago faz isso aqui, eu estou sem tempo. Ele vai conseguir fazer. Então, eu queria que vocês gerassem esse network nesse grupo, tá? E vocês se conhecessem também para saber os pontos fortes de cada um e se ajudarem, né? Então, um projeto vem para mim, eu não tenho tempo, com certeza eu quero contar com vocês, tá? Então, por isso, o meu interesse também em desenvolver mais pessoas na área do motion. E aí, fechando essa parte para a gente iniciar a aula, eu gostaria de que vocês fossem um pouquinho além do que vocês aprenderem aqui, tá? Nunca vocês vão aprender o suficiente só assistindo o conteúdo que eu, Lucas, estiver passando ou que outro professor, porque cada pessoa tem a sua visão de algo. Então, um detalhe que fulano de tal vê, eu não vejo. Então, é interessante que vocês, no dia a dia, estejam pesquisando de outras fontes e aprendendo coisas novas. E que passem isso para os seus amigos desse grupo, algo novo. Olha que legal, aprendi que tem esse plugin aqui, ó, tem como otimizar isso que a gente aprendeu, tem isso aqui, para que os outros também se desenvolvam. Então, não fique somente no que vocês aprenderem aqui nessa aula, tá bom? Eu vou mudar aqui de tela para que a gente consiga ver maior. Então, esse é o curso de animação 2D com After Effects. Eu vou trazer o conceito do After Effects, vou usar o software After Effects. Quem não estiver instalado ainda no seu computador ou não tiver um computador que suporta, não tem problema, tá? Aprendendo aqui o conceito, você vai conseguir aplicar isso em qualquer software. Então, seja no Figma, seja no PowerPoint, seja lá no Photoshop, seja no Premiere, seja no do DaVinci, seja qual for, você entendendo o conceito, a base da animação, você consegue fazer em qualquer software. Então depois eu vou para o 3D, seja o Maya, seja o Unreal, seja o Blender, vocês vão ter capacitação para fazer. Vocês só vão ter que aprender a interface. Isso é padrão em qualquer programa, mas vocês entendendo a base, o conceito, fica muito mais fácil de vocês desenvolverem qualquer material, tá bom? Então, esse curso eu coloquei aqui do básico ao avançado, mas é mais do básico para o intermediário. Pega algumas coisinhas do avançado, tá? E vamos lá. O que teremos nesse curso? Então, esse curso vai ter 5 módulos, sendo o primeiro módulo o fundamento da animação, tá? Então, a introdução à animação 2D e os 12 princípios da animação. Isso é o que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a história da animação,
como que eram as animações no início, e depois a gente vai ver esses 12 princípios de animações desenvolvidos pela Disney. Esses 12 princípios, eles norteiam toda a animação, seja ela qual for, seja por desenho, seja por ilustração, seja por 3D, seja por 2D, elas que dão a base para que a animação fique boa, fique coesa e fique bonita, tá? Então, nesse curso a gente vai falar sobre o módulo 1, Fundamentos da Animação, que é hoje. Teremos Fundamentos, módulo 2, a Introdução ao After Effects. Então, a gente vai aprender na próxima quinta a interface e ferramentas básicas, importação e organização de arquivos, conceitos básicos de animação no After Effects. Na quinta da outra semana, módulo 3, animação de elementos simples, então, animação de objetos e personagens básicos. Personagem vai ser muito básico mesmo, para que vocês entendam somente como que funciona o preparo do arquivo, como que leva para o After e como que riga, tá? Nesse caso a gente vai usar a animação somente por nulos, a gente vai explicar futuramente o que é objetos nulos, mas existe um plugin, quem quiser adentrar, se aprofundar mais na animação de personagem, que se chama Duik. Tem um outro também, agora não me recordo o nome, mas você consegue colocar onde vai os ossos, vocês vão ver isso mais para frente. Você consegue colocar os bones, são os pontos, e aí depois ele liga isso automaticamente e uma parte do corpo vira o controlador, seja o pé, seja a mão, seja a cabeça, seja o que for. Vocês vão ver isso mais por cima, eu vou mostrar um projeto mais pronto, e aí se vocês tiverem interesse, aí a gente traz isso aí mais para frente, com um curso um pouco mais avançado, que isso é uma outra animação, é um outro conhecimento, e já é algo bem mais avançado, tá bom? Então, na animação de elementos simples, a gente vai ver animação de objetos e personagens básicos. Prática, a gente vai criar uma animação simples. Aqui a gente vai desenvolver, provavelmente eu vou desenvolver uma arte e a gente vai animar ela. Provavelmente vai ser um banner de algum evento, alguma coisa mais simples, de algum show. E aí depois a gente vai ver um pouquinho sobre a animação pelo Graphic Editor. Então, dentro do After, vocês que têm mais familiaridade com o Premiere, ou seja, outro software de edição, vocês têm lá os keyframes. A gente vai falar muito de keyframe, porque keyframe é realmente a chave da animação, é o que faz tudo acontecer. Então, a gente vai entender como que eu faço para esses keyframes ficarem muito fluidos, para que a animação tenha assim uma sensação de realismo, né? Que seja bem fluido, e aí a gente consegue fazer isso através de gráficos, tá bom? Esse será o módulo 3. No módulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre o refinamento da animação. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o Graphic Editor, porque é ele que faz a animação ficar realmente fluida e ele que dá o tchan no negócio. Ele que deixa aquele brilhozinho no final da animação. A gente vai aprender um pouquinho sobre efeitos visuais e motion graphics. Isso é bem bacana, motion graphics ali vai ser a parte mais de legendagem. A gente consegue exportar o MoGraphic também dentro do motion graphics. Motion graphics vai ser toda a parte ali de legendas, tá? E de gráficos. E isso é muito legal porque a gente consegue exportar para programas Adobe. Infelizmente, não consigo importar para todos, um preset onde dentro do Premiere você consegue ter todas as animações, todas as informações editáveis. Então eu não preciso ficar abrindo toda vez o After para que eu possa editar uma legendinha, seja o que eu precise fazer. Eu consigo fazer tudo lá fora. Então eu consigo dentro do Premiere, sem ir para o After, trocar texto, fonte, tamanho, várias coisas. Isso é bem bacana. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre rigging de personagem, que aqui vai ser um pouquinho mais avançado do que a gente vai ver no princípio, que é algo mais básico, tá? Isso módulo 4. Módulo 5, a gente vai fazer um projeto prático de renderização. Então, nesse projeto aqui, a gente vai fazer a composição daquele banner, tá? A gente vai fazer a pós-produção dele, então a gente vai aplicar efeitos,
aplicar ruídos, aplicar overlays, seja o que for, para que deixe o cartaz bem bacana. E aí depois a gente vai fazer a renderização e exportação desse projeto, tá? Inclusive, esse projeto vocês já podem usar como portfólio de vocês. Então, vou trazer um projeto bem bacana, vou desenvolver uma arte bem bacana, para que vocês desenvolvam essa animação como portfólio, tá? Então, seria interessante que vocês animem isso enquanto a gente está fazendo junto, para depois assiste a aula, anima junto. Se quiser já ir animando durante a aula, tudo bem. Se não, presta só atenção no que está sendo falado, no que está sendo feito. Olha onde ficam as coisas. Não precisa saber necessariamente onde fica tudo, mas ter uma noção do que aquilo existe. Então depois eu consigo pesquisar, voltar ao vídeo e assistir novamente, para que vocês desenvolvam esse projeto, tá? E esse projeto final fique com vocês para portfólio. Então vamos lá. O que é animação? Então a animação, basicamente, ela é um movimento. Ela é um movimento de uma sequência de imagens. Então, no nosso corpo, nosso olho, ele processa 4.000 imagens por segundo. Então ele pega esses quadros e processa, um do ladinho do outro. Então são fotos que ele está tirando, igual câmera. E aí quando ele manda isso pro nosso cérebro, ele automaticamente junta esses frames, esses quadros. E aí ele faz com que gere um movimento. Então se a gente enxerga, vocês vão ver isso mais na frente, questão de frames. A gente hoje enxerga 60 frames por segundo. Então, essas 4.000 imagens é o suficiente para que a gente processe o vídeo e não fique slow, né? Muito devagar ou muito rápido, tá? Então, a gente pega essas imagens que a gente capta, quando a gente vê nessa velocidade, a gente vê um movimento. Basicamente, a animação é isso. É um movimento que é criado pela exibição sequencial de imagens estáticas, tá? De quadros. Então, ela pode ser feita de várias formas, como a animação tradicional, que a gente vê, que é a 2D, né, que vocês vão ver, aprender aqui. E a tradicional também envolve os desenhos lá na Disney, né? Então eles desenham, ou em outros estúdios, desenham vários desenhos, e aí quando a gente junta esses desenhos, faz uma velocidade, ele gera um movimento, tá? Então, também temos a animação de stop motion, que pode ser feita digital ou analógica. A analógica seria pela câmera, né? Então eu tiro fotos em vários movimentos e quando eu junto isso se torna um vídeo. Então tem vários filmes de stop motion e a gente pode fazer isso no digital também. E a animação digital, que a gente conhece, que é a 3D e a 2D. Então a animação, basicamente, ela anda por esses caminhos, tá? E ela é um movimento onde eu tenho vários quadros parados, que quando eu vejo eles em movimento, eles ficam animados, tá bom? Então, a história da evolução da animação, ela começa. Eu vou pincelar um pouco por cima, porque a história ela é bem profunda, e caso vocês queiram pesquisar, é só colocar história da animação. Tem vários vídeos sobre isso, textos, inclusive tem até documentários. Se vocês quiserem se aprofundar para entender mais, vocês podem pesquisar. Eu vou trazer bem por cima como que começa a animação. Então, a primeira animação que a gente tem por conhecimento tem dois nomes, né? Chama-se de zootrópio e tem um outro nome que agora eu não vou lembrar, mas que não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas é basicamente, se vocês colocarem na internet vocês vão ver, é basicamente algo redondo que gira no eixo e eu pego e coloco vários desenhos na parte interna. Então vocês conseguem ver aqui, ó, que temos vários animais aqui, ó. E se vocês repararem na perna deles, um tá com a perna aberta, aí ele faz a passada, depois aberta, outra passada, aberta.
E quando eu giro isso rápido, ele dá a sensação de movimento. Eu não peguei nenhum vídeo para vocês verem, mas é muito interessante. Depois vocês pesquisam, ou eu posso mandar aqui no grupo para vocês um videozinho mostrando como que funciona. Então isso gira numa velocidade, e uma velocidade que você acaba não enxergando o que está parado. Então, por exemplo, se o chifre dele fica no mesmo local, eu acabo não enxergando, ele vai ficar sem chifre. Então, as pernas estão se movimentando e o corpo não. Aí o que que acontece? Você vê aquele corpo parado, porque ele não está se movimentando, e as pernas em movimento. É muito bacana. Vocês vão curtir muito isso. E esse foi a primeira animação que foi criada, tá? Então, as pessoas tinham as imagens, provavelmente elas não fizeram desse formato, provavelmente elas fizeram ou em um palito e coloca o desenho na frente e no verso e fica girando o palito, aí a imagem fica rodando, ou aquela de papel que vocês conhecem, faz um desenhozinho na folha da frente, na de trás, fica indo e voltando, ela faz um movimentinho. E aí depois disso, começa a surgir novas tecnologias, e aí a Disney começa a ser a precursora da animação e trazer ali a animação por desenho, que é a animação tradicional, onde ela faz várias imagens também, mas o que muda é a película. Então, existiu uma ferramenta em que colocava-se o desenho e uma máquina fotográfica de pé, e aí eu ia colocando por camadas os desenhos e ia retirando em uma velocidade. Então aquela câmera conseguia tirar essas fotos e quando eu juntava essas imagens eu tinha o filme, tá? Então a animação tradicional foi a segunda. Temos mais duas animações que surgem depois dessa, que é a de recorte, eu não coloquei aqui, mas é a de recorte, não sei se vocês já viram, é onde você pega um desenho, recorta os bracinhos, as perninhas, a cabeça, o corpinho, e aí eu vou fazendo fotografias e mexendo um pouquinho. É quase como se fosse stop motion, mas é com recortes, tá? Isso é feito muito até os dias de hoje, no digital também, porque dá uma nostalgia de como era e passa uma mensagem muito bacana. Então, essa foi a terceira, tá? E, e a quarta animação que surgiu depois dessas foi a animação digital que vocês conhecem hoje, que é o 3D. Então, todos os filmes hoje são feitos em 3D, tá? Em CGI. Então, essa foi a animação dos nossos dias, usando software de animações, inclusive o After Effects é usado em pós-produção. Não é tão usado para animação 3D, porque ele não é um software para isso, é mais 2D e pós-produção, tá? Então, aplicação da animação digital. Então, hoje vocês vão conseguir aplicar a animação em publicidade, tá? Em marketing, jogos eletrônicos, efeitos visuais para filmes e animação educacional. São os principais públicos. Isso envolve quais profissões? O UI designer, não sei se vocês sabem o que é o UI designer, mas existem duas profissões que são ligadas. O UX designer e o UI designer. O UX designer, ele entende como que o público se comporta e qual é a melhor forma, melhor ferramenta de eu fornecer para que seja intuitivo, tá? Então, o UX designer, ele pensa em como a pessoa deve usar, nas formas que fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu colocar um botão aqui, vai converter menos. Se eu colocar aqui, vai converter mais. Então, eu vou colocar aqui. Então, ele pensa nessa parte estratégica, pensando no usuário, a experiência de usuário, tá? E o UI design, ele desenvolve esse software, ou seja, o que esse UX designer criou. Então, ele vai criar um desenho, eu quero que seja assim, quero que fique aqui, 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 assado. Nesse tamanho, nesse padrão. Aí vem o UI designer, que é a profissão que mais tem crescido nas atualidades, tá? Pela questão de que era feito com código,
você criava um site, você criava todo no código, mas hoje você não cria mais no código, você cria no code, né? Então é uma profissão que tem crescido muito e se você quiser aprender essa profissão e tendo o motion designer como base, faz total diferença, porque aí você vai fazer o site animado com uma experiência de outra realidade para o seu usuário. Então você pega um site da Apple e quando você olha, né, você vê as animações, é algo de outro mundo, te encanta, né? Então o iDesigner ele vai fazer essa parte de construção do site e dentro disso tem animação. Então você pode trabalhar nessa área também. Você pode trabalhar ali em agência de marketing, em questão de publicidade. Então tudo que vocês imaginarem hoje é animação. Então vocês passam numa rodovia, tem um telão falando de uma marca, tem um animador por trás. Tem uma propaganda, tem um animador por trás. Então, é muito vasto na questão da publicidade. Vocês podem entrar em agência, vocês podem fazer jogos eletrônicos. Então, a partir da animação, vem a questão de rig de personagem. Então, vocês vão ter um entendimento muito grande sobre o personagem. Então, vocês podem aprofundar nisso e desenvolver jogos através do Unreal, né? Que é um programa próprio para isso, tá? Os gráficos de videogames, então são essas pessoas que desenvolvem. Efeitos visuais, então hoje o After é muito usado para a questão de CGI, de VFX também. E é uma profissão também muito boa hoje, numa realidade que as pessoas estão consumindo muito conteúdo e o conteúdo tem que ser chamativo. Então é uma profissão muito bacana. E a animação educacional é mais o que a gente faz lá no Conectados, que é uma animação mais séria, é uma animação mais simples, que passa uma mensagem, porém sem ser algo muito psicodélico, né? Sem ser algo muito animado, é mais básico, mais simples. Essa é a educacional, tá bom? Dentro disso, a gente chega na parte dos 12 princípios da animação. Então, eles foram criados pela Disney, são fundamentais para a vida e naturalidade da animação. Existe um livro falando sobre esses 12 princípios da animação, talvez tenha o PDF também, mas eu não tenho esse PDF, mas eu posso conseguir. Mas existe esse livro. Para quem quiser se aprofundar e entender mais, é muito bom. Lógico que a Disney puxa mais para o lado dela, que é a questão de animação de personagem. Mas você consegue ter uma noção muito boa relacionado à animação, tá? Dentro desses 12 princípios, a gente tem o squash e o stretch, que nada mais é do que compressão e alongamento, tá? Então, quando você joga um objeto, por mais duro que ele seja, por exemplo, você pega uma bola de basquete, ela é dura. Só que quando ela bate no chão, a gente não consegue enxergar, mas se você colocar uma câmera lenta, você consegue ver a distorção da bola. Então a bola bate no chão, distorce, volta e aí sim ela segue seu curso. Então o squash e o stretch é a mesma coisa. Então você com isso consegue trazer uma flexibilidade para sua animação, consegue trazer o peso, porque cada objeto tem um peso. Então uma bola, se ela não tem essa compressão, esse alongamento, ela não é uma bola. Eu acho que é uma bola de boliche, porque ela está dura. Vocês vão entender isso mais quando a gente estiver animando. Agora, quando eu trago essa questão de alongar ela, de comprimir, aí eu entendo, pô, é uma bola porque é mais macia. Então, provavelmente é uma bola de tênis, uma bola de futebol. Então, você consegue trazer com esse princípio, você deixa muito mais natural a sua animação e consegue passar a mensagem que você quer passar. Então, que não é uma bola dura, que é uma bolinha mais macia, né? Uma bolinha provavelmente de plástico ou de borracha, né? Então, na animação, vocês vão usar muito isso para dar exagero e realidade de peso para o que você estiver animando, tá? Para o objeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão presentes e quiserem falar, pode falar, fique à vontade, tá? Se quiserem também no final perguntar sobre qualquer uma dessas, pode ficar à vontade de perguntar. Segundo, a gente tem a antecipação, tá? Quando você vai fazer um movimento, não sei se vocês reparam isso, mas a partir desse momento vocês vão começar a reparar.
quando você vai fazer um movimento, por exemplo, de pular, eu não saio de um corpo reto para o salto lá em cima ou o salto aqui na frente. Primeiro eu pego o impulso, né? Então eu vou um pouquinho para trás, eu meio que antecipo o meu movimento. Na vida real nem sempre a gente faz isso. Por exemplo, um carro. O carro vai acelerar, ele não vai para trás e depois ele acelera. Ele já acelera e vai. Então, só que quando eu quero dar na animação mais peso para a animação, o que que eu faço? Eu cometo essa antecipação, esse exagero, para que eu entenda o que que vai acontecer depois. Então, nas animações, geralmente a gente sabe o que que vai acontecer. Por quê? Porque existe uma antecipação. Então, como a gente consegue ver aqui nesse personagem, ele está parado na posição normal e ele vai dar um salto. E olha que interessante, a antecipação aqui ó, no segundo frame. Então o que que ele faz? Ele vai para trás, ele pega impulso e aí ele vai e dá o salto. Então, antecipação a gente vai usar também na animação, seja pelo gráfico de velocidade ou seja por um keyframe mesmo, falando, olha, eu quero que você dê uma resinha e depois você vai com força, para que eu demonstre velocidade. Ou nos personagens para que eu demonstre tudo, né? Então tem que fazer sempre antecipação. No terceiro princípio da animação está o staging. O que é o staging? Staging nada mais é do que encenação. Então eu consigo trazer fundamentos que deixa claro, deixa visível para a pessoa que está assistindo o que vai acontecer. Então trata-se da gente posicionar esse personagem ou objeto, ou seja, o elemento, de uma forma estratégica que facilmente quem estiver assistindo entenda o que vai acontecer na animação. Então a gente vê aqui esse personagem, né? Ele está agachado, só que se ele tivesse agachado aqui e ele só abaixasse o peito e levantasse essa pedra, eu não entenderia que essa pedra é pesada. Então o que eu faço? Eu crio um movimento aqui, ó, no meio intermediário, para que o que demonstra, ó, ele não está pegando na parte de cima da pedra, ele está pegando lá embaixo. Então quer dizer que ela é mais pesada. Ele está com o joelho dobrado e a barriga dele está encostando. E aí depois, ó, olha a cara dele. Olha como que ele está fazendo força. Então o que eu fiz? Eu fiz com que a composição, que as pessoas que estejam assistindo, elas entendam o que a minha animação vai acontecer, o que ela está querendo dizer para mim. Então é muito importante sempre a gente pensar na questão da encenação, que é o stage, tá bom? Vocês trabalhando com animação, vocês vão ver muito termo em inglês, tá? Então, se vocês aí estavam fugindo do inglês, agora é o momento de vocês começarem a correr atrás dele, porque o inglês na animação é praticamente 100%. Você vai encontrar pouquíssimo conteúdo em português, a maioria é em inglês, e termos, quando você for conversar com alguém e ele falar alguma coisa, você não vai entender se tiver em português. Por exemplo, se eu falar em encenação, a pessoa nem sabe o que é, mas quando eu falo staging, ele já sabe, tá? Quarto ponto é o straight ahead pose to pose. Então o que acontece? Aqui, o que a gente geralmente faz? Você cria a pose inicial e a final, né? Seu personagem. Então meu personagem começa agachado e vai terminar em pé. Então eu já tenho a minha composição inicial e final. Aí o que eu preciso fazer? Fazer o pose to pose. Como que nesse meio, como que ela vai chegar aqui? O que eu preciso fazer para que ela chegue nessa posição e fique bacana? Então aí eu começo a criar na animação um pose to pose. São várias poses até chegar naquele movimento, tá? Então, quando eu crio esse quadro, eu faço com que as pessoas entendam o que vai acontecer. Hoje, na animação 2D, a gente não precisa criar esses quadros um por um, porque a gente fala assim, olha, eu quero que você vá desse ponto até esse ponto, e aí eu falo assim, eu quero que você comece rápido, termine devagar, aqui aumente, aqui você vai para a direita, esquerda, curvado.
E aí automaticamente ele vai fazer. Vocês vão ver isso quando a gente começar a ver a questão de keyframe e animar os parâmetros básicos. Então eu pego ponto A, ponto B e faço com que ele chegue lá e isso acontece automaticamente. Não precisa se preocupar que não é um bicho de outro mundo. Agora, quando se trata de animação de personagem, eu preciso fazer a... O que é? De boa. Não dá tempo, já tá acabando. Não, fica em paz. Então eu faço com que o personagem inicie aqui e termine aqui, eu consigo fazer mais complexo é, esse movimento. Então, quando eu vou animar personagem, é diferente de eu animar 2D. A gente vai aprender o 2D porque ele é a base disso tudo, mas é interessante que a gente sabe que existe isso, tá? Então existe o straight ahead e o pose to pose, tá bom? O quinto ponto que eles trazem, eu estou trazendo os 12 pontos, mas a gente não vai usar todos esses pontos na animação 2D, a gente vai usar menos. Eu acho que eu uso uns 6, 7 no máximo. São assim imprescindíveis da gente usar. Aqui o follow through, follow do, né? E o overlay action, ele faz um pouco daquilo que a gente viu ali atrás. Então eu tenho a cena inicial, cena final, e aí eu faço o complemento disso, de chegar naquela posição. Então isso aqui é muito legal, porque quando eu faço o movimento, às vezes eu paro um objeto, mas algo continua em movimento. Por exemplo, eu estou correndo, parei, e aí eu estou cansado, né? Então, quando eu paro, o meu cabelo ele continua. Eu parei, mas meu cabelo está dando um balse ali, tá descendo e subindo, descendo e subindo. O meu chapéu, tipo, vai para trás. Então, esse movimento, quando algo está parado depois da ação principal, isso se chama follow through, né? Como quiserem dizer. E isso aí a gente usa muito na animação. Então, por exemplo, eu fiz uma fonte de texto entrando. Ela vai e ela para. Tipo, quando ela para, não tem. É muito seco. Então, tipo, ela foi e parou. Mas aí eu pego e faço isso e aí ela dá uma balançadinha. Isso faz total diferença. Então ela estava na velocidade, só que ela freou. Quando ela freou, o que que aconteceu? Voltou um pouco, porque ela estava em alta velocidade e parou bruscamente. Então isso a gente traz muito para a animação, vocês vão ver isso bastante, tá? Aí a gente tem aqui um dos princípios mais fundamentais, que é o slow in e o slow out, tá? A gente vai usar muito na animação para que dê um movimento suave no início, quando algo está entrando em cena ou quando está saindo. Então aqui é aceleração e desaceleração. A gente vai usar bastante e é algo assim que é simples de ser feito no After, não é algo de outro mundo, a gente faz através do gráfico, tá? Mas aí você consegue dar uma aceleração e uma desaceleração bem suave. Terceiro ponto aqui é mais para a questão de animação de personagem, é o arc. Então, todo movimento, quer ele seja orgânico, você queira que ele fique natural, orgânico, ele sempre vai se comportar de forma de arco. Ó, se eu mexo minha mão, ó, ela não mexe reta, assim, né? E mesmo aqui onde eu estou mexendo reto, é um arco. Então, na animação vocês vão ver que tem muito disso. A gente usa muito esse movimento curvo. Então, se ela vai de um ponto a esse ponto, e aí eu faço de linha reta, eu pego e mexo na curva para que ela faça, sei lá, um movimento assim, aí já vai ficar mais orgânico. Nem em toda animação a gente vai conseguir usar isso, mas é um princípio muito bom para deixar algo bem natural, tá? A gente tem a questão de secondary action, que é a ação secundária, né? Então a gente faz pequenos movimentos para que dê naturalidade. Então, por exemplo, a pessoa está falando, não faz sentido ela estar falando assim e parada. Então ela fala e tem um movimento secundário, seja da mão, seja do corpo. Então a gente consegue aplicar isso. A gente vai usar isso muito na questão de personagem, mas na animação 2D você consegue complementar a animação enquanto algo está acontecendo, você faz uma secundária. Então, por exemplo,
o texto está se movimentando, mas eu estou mexendo alguma letrinha lá, estou escalando, estou fazendo alguma coisa, para que dê uma sensação de movimento contínuo, tá? Então esse é o movimento secundário. Time é super interessante, porque é ele que determina o tempo e o espaço de uma animação. Então vocês podem ver que ambos estão com 25 frames, porém, o que está acontecendo aqui? Ela está indo devagar, está indo rápido, a de baixo, e aí ela está parando no meio, e aí depois ela vai rápida de novo. Então você tem frames aí que você não consegue nem ver direito, porque está muito rápido. Então é o mesmo ponto, o mesmo final, mesmo início, mesmo final, mesmo tempo de frames, né? 1 a 25 em ambos, porém eu mudei a velocidade. Então um está linear, mas o outro já está easy, já está no movimento mais, mais fluido, tá? Então o time vocês vão usar muito, mas vocês vão ver que é uma ferramenta já nativa, que é o Graphic Editor, e ela faz isso para você. Você só precisa analisar as curvas do gráfico e aí vocês vão conseguir fazer o timing e o espaçamento. Isso ele faz automático, tá bom? Exageração, o exagero, né? Exaggeration. Ele aqui você é aquilo que eu mencionei. Numa algo comum, por exemplo, um carro, ele faz o movimento e aí ele para. Só que, como eu quero exagerar, então quando ele para, eu faço ele abaixando ali à frente do carro, levantando a traseira e aí voltando, né? Faço aquele bounce porque tem o amortecedor e tudo mais. E aí eu posso ir além disso exagerar mais. Então, por exemplo, eu posso fazer isso e aí quando eu faço isso, eu posso fazer tipo sei lá, o carro batendo lá à frente no chão e, sei lá, o porta-malas abrindo. Então eu estou exagerando para falar que aquilo foi algo muito mesmo violento, ou tipo que ele freou e foi arrastando. Então eu tenho ali a questão de exageração. Aqui na imagem vocês conseguem ver o personagem caminhando e ele poderia estar caminhando só ali o passo 1 e 2, o 3 no máximo. Mas olha o 4, o 5, o tanto que ele levanta a perna. Então eu trago um exagero para que eu fale assim, ó, esse personagem, ele é engraçado, ou eu quero demonstrar que ele anda de um jeito diferente. Então, eu trago esses aspectos para que fique bem interessante, principalmente na corrida, né? Quando você corre, o chapéu não sobe e cai na sua cabeça, né? Mas ali na animação você vê que o chapéu tá lá em cima e depois volta para a cabeça dele. Então você está exagerando. A perna, a gente não consegue correr dessa maneira. Então ela pega e traz essa sensação, tá? Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 8 minutos, dá tempo. Então, na penúltima quesito que eles trouxeram, é a questão de o desenho ser sólido. Então, quando você vai fazer, você precisa compreender as formas. Então, quando eu vou trabalhar com animação de personagem, eu sou só animador, eu não ilustro, mas eu preciso entender como que as formas funcionam para que eu traga uma questão de volume, proporção e perspectiva desse personagem, dê uma sensação de peso, de profundidade. Então eu não posso, por exemplo, exagerar e esticar uma perna demais e ela ficar fina demais e a outra grossa. Então eu tenho que entender que um desenho, uma arte, uma ilustração, seja o que for, ela existe até onde ela pode ir. Eu não posso passar daquilo, então eu preciso ter em mente isso. Se eu estou exagerando muito e está ficando muito fora da realidade, então eu não posso, eu tenho que manter ali, só posso ir até aqui. Então isso é um freio para que você exagere, mas que não seja um exagero feio, né? Seja um exagero para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então aqui é o Solid Draw. O appeal é o apelo visual. Então, basicamente, é você, quando for criar a sua arte, criar o seu personagem, você traga elementos atraentes. Tá? Então, não adianta você criar uma animação muito boa, mas os seus elementos não chamam a atenção. Então, é um conjunto. Então, por exemplo, se vem um projeto para você fazer e a identidade está muito ruim, não faz sentido você animar. Porque o que vai acontecer? A animação, a arte que era feia, com a sua animação vai ficar pior.
Então, o que que você faz? Você fala assim, olha, precisa remodelar isso aqui. A não ser que essa arte seja feita de propósito e ela deve ser daquela maneira para que chegue em uma pessoa específica, num público específico e cumpra algo. Mas se não for, você nem pega para animar, porque vai trazer essa sensação de algo grotesco. Então, e outra coisa, interessante entender o conceito para que vocês não animem de forma errada. Então, se eu tenho uma letra quadrada e, e ela não é uma letra, sei lá, que eu de caligrafia, uma letra cursiva, não faz sentido eu animar como uma caligrafia, como uma cursiva. Então eu tenho que animar como uma digitação ou de outra forma. Então o appeal é o apelo visual. Então você tem que entender o que aquela arte está querendo passar, o conceito que ela está querendo trazer. Aí você pode conversar com o designer, ou se você for o designer, você mesmo olha, fala, ó, eu quando criei, eu estava pensando nisso. Então a animação ela tem que seguir esse mesmo apelo visual, para que eu não faça, por exemplo, uma arte de um culto super cheio de transições, psicodélico, e a pessoa nem consegue ali ver o tema daquele culto ou daquela mensagem, porque eu fiz uma animação muito doida. Tá? Então a gente tem que ter esse filtro de saber quando usar e quando não usar, tá? Então isso é a questão do apelo, tá bom? Dentro dessas 12, o que realmente a gente usa é a distorção ali, né? A deformação e o alongamento a gente usa muito, tá? Antecipação não se usa tanto na animação 2D, mas no de personagem usa bastante. Então, se algum de vocês quiserem ir para o personagem, vocês vão usar bastante, tá? A encenação, que é questão de cenário, isso a gente vai usar tanto no 2D quanto no outro. Então, se eu vou fazer uma animação e eu quero que a pessoa entenda o que vai acontecer, então eu tenho que contextualizar, tenho que fazer ali uma cena para que ela entenda o que está acontecendo. Eu não posso só jogar ali, vai daqui para aqui, daqui para lá. Não, eu tenho que contextualizar, tá bom? Slow in, slow out é básico, a gente vai usar muito. Os movimentos em arco, né? A gente também usa. Ação secundária também usamos. Time, com certeza, usamos muito. E exageração, ou exagero, a gente usa muito também, tá? O restante a gente vai usar mais para quem for em questão de animação de personagem, tá bom? Seja no 3D, seja no 2.5D, que é o Kinematic, seja de qual for vocês vão usar, mas na animação 2D, que é a base do curso, a gente não vai usar essas outras, tá bom? A gente vai entender isso na prática, tá? Quando a gente estiver aplicando isso na prática, vocês vão entender um pouquinho melhor. E aí vocês vão começar a fixar o que é cada coisa. Não precisa necessariamente saber o nome de cada coisa, onde fica, e sim saber que existe. Para que vocês falem assim, olha, eu sei que existe esse fundamento, então deixa eu procurar um pouquinho mais, caso vocês já não tiverem pegado, né? Acredito que vocês já tiveram uma noção boa ali com as imagens, tá? Então, basicamente, esse módulo eu queria trazer para vocês o conceito do que é a animação. A animação está presente em tudo, tá? Em todos os aspectos que vocês imaginarem. E a partir desse momento, vocês comecem a observarem, seja no celular de vocês, no Instagram, seja na rua, no painel de um carro, de um, sei lá, do que vocês forem mexer, observe que tudo é movido por animação, seja por código, seja por não código, mas tudo é animação. Então, a profissão motion designer, ela é uma profissão muito valorizada e eu quero que vocês entendam isso e invistam. Se vocês querem seguir carreira, querem ter uma profissão boa, invistam nisso, porque é algo que vai trazer muito retorno para vocês. Então é isso. Para finalizar a aula, eu queria dizer para vocês que foi um prazer estar passando um pouquinho sobre os conceitos. Eles são um pouco mais vastos que isso, mas vocês, ao longo da profissão, ao longo do tempo, vocês vão estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais, entendendo mais esses conceitos, aplicando eles.
e aí vocês vão conseguir ter uma estrutura, uma base mais sólida, tá bom? Mas o que eu queria passar para vocês hoje nessa aula seria esses conceitos, esses princípios das animações, e que nas próximas aulas, aí sim a gente vai botar a mão na massa, quinta-feira que vem, aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o software ali, sobre a interface do After Effects. Então eu queria pedir para vocês que vocês já deixem instalado no computador de vocês o After Effects. Se o seu computador é um computador mais simples, instala uma versão mais antiga, tá? Quem não tem um computador bom, não precisa instalar, só acompanha, entende, aprende e aí depois, quando tiver um computador melhor, pode aplicar na prática e desenvolver. O After Effects não é um software muito leve, tá? Ele é um software sim um pouquinho mais pesado. Então aí tem a preferência para computadores de i5 para cima. Instala uma versão mais antiga, 2018, 2019. Você não vai ter tanta diferença, tá? Do 2025. Instala uma versão, se o seu computador é melhor, 2022, 2020, para que você consiga acompanhar sem que trave o seu computador, sem que dê crash, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. E dia 20 de março a gente estamos aqui novamente para a gente continuar o nosso modo. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau a todos.